Mas através do Senhor, amado Deus, é que nós sabemos que conseguimos tudo que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Como é que você está servindo ao Senhor? Por obrigação ou com alegria? Que a palavra do Senhor diz que Ele se alegra, Ele se agrada quando nós o ofertamos a Ele com alegria. E oferta não é só dinheiro, é tudo que nós fazemos para o Senhor. É o nosso serviço para o Senhor, nossa adoração, nosso tempo, tudo que nós entregamos para Ele. Muitos têm servido ao Senhor por obrigação, ou até por medo. Mas eu quero afirmar para você que a melhor maneira de você servir ao Senhor é com alegria, é com amor. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus, Lucas 4, porque de que maneira que você se está, qual a motivação que está fazendo você se comunicar com o Senhor, você buscar o Senhor. Eu quero te falar hoje sobre a motivação que está fazendo o Senhor te buscar. Qual a motivação do Espírito Santo para com você? O que o Espírito Santo quer entregar para você? Eu espero que mude a nossa maneira também de nos comunicarmos com Deus, para nós comunicarmos da maneira que Ele se comunica conosco. Aquilo que Ele quer nos dar, que nós possamos dar para Ele. Amém? Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Segura aí o texto para nós fazermos uso dele. Como disse, muitas pessoas estão servindo a Deus da maneira errada, se comunicando com o Senhor da maneira errada. Infelizmente, falamos alguns dias atrás aí para um grupo, que muitos estão servindo ao Senhor por medo. Servem a Deus por medo de perder a salvação, por medo de ir para o inferno. É melhor eu me garantir, vou servir a Deus, mesmo aqui não estando muito motivado, mas como eu aprendi que Deus pune, castiga, então é melhor eu servir a Deus, ir para a igreja, mesmo que eu não estou com muita vontade, mas eu vou, porque vai que, né, o Senhor me pune se eu não servir. Não é essa a maneira correta de nós servirmos a Deus. Nós estamos comunicando também que na palavra de Deus há 366 registros na Bíblia dizendo, Deus dizendo, não temas. 366, ou seja, um para cada dia do ano. E ainda um para quando o ano for bissexto. Quando o ano tiver 366 dias, tem um não temas a mais. Porque o Senhor está dizendo para você, não temas, como diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo com a destra da minha justiça. Jesus também disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então é motivo de nós nos alegrarmos e temos o maior prazer em servir um Deus que nos ama. E quando nós experimentamos o amor do nosso Deus, como diz o apóstolo João na sua carta, o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo da nossa vida. E nós podemos cantar, que segurança, sou de Jesus, e já desfruto do gozo da luz. Sou por Jesus, sim, herdeiro de Deus, e Ele está me levando para a glória
dos céus. Não é maravilhoso? Podemos cantar isso? Então nós vemos que o Senhor Jesus foi para o local onde ele havia sido criado, Nazaré. Por isso que o sobrenome de Jesus não é Jesus Cristo de Nazaré, como o meu, né? Roberto Carlos de Oliveira. Não, o nome é Jesus, que significa Salvador. O Cristo é o título que ele recebeu, porque é ungido, quer dizer, o ungido. E de Nazaré é porque foi a cidade que ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas que foi criado em Nazaré. Por isso que ele foi chamado Jesus Cristo de Nazaré. É só para identificarmos, mas não é o sobrenome dele, tudo bem? Isso não acrescenta nada também na nossa vida, né? E Jesus foi para Nazaré, a cidade que ele havia sido criado, onde ele cresceu. E ele foi para a sinagoga. A sinagoga era a igreja, como aqui nós nos reunimos, o lugar de adoração, o lugar que eles buscavam a Deus. E chegando nessa sinagoga, é interessante que deram oportunidade para ele. Acho que era uma Assembleia de Deus essa sinagoga, né? Tinha negócio de oportunidade. Aí deram oportunidade para ele. A oportunidade para ele falar. E na hora que ele foi falar, não foi ele que pegou. Alguém entregou na mão dele o livro do profeta Isaías. Lembrando que naquela época os livros não eram dessa maneira organizadinha que nós temos, né? Era rolos, grandes rolos de pergaminho, que era de couro de animal, ou de papiro, que era feito de uma planta, rolos grandes. Então a Bíblia inteira pegava ali um armário grande de vários rolos. Então o servente ali da sinagoga foi lá e pegou justamente o rolo do profeta Isaías. E Jesus procurou esse trecho que ele leu aqui na Bíblia. Nas Bíblias que vem as palavras de Jesus em vermelho, está destacado. E ele leu: o Espírito do Senhor, põe ali o 18, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Outro: a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Na continuação, não precisa ler ali, ele se assentou e disse para as pessoas que estavam assistindo ele, como se eu fizesse assim, ó: hoje está se cumprindo essa palavra na vida de vocês. Ele foi e se sentou. E o povo que conhecia Jesus se escandalizou. Como que pode? Esse aí é o filho do carpinteiro, estava ali, convivia com a gente. Como que ele está dizendo que a palavra está se cumprindo na vida dele? E quiseram até, expulsaram ele da sinagoga, quiseram jogar ele de um penhasco. Aí ele passou pelo meio deles e foi embora. E não pôde realizar milagres ali, por causa da incredulidade deles. Mas não deixa de ser um fato o que ele afirmou, movido pelo Espírito de Deus. Então ele vai dizendo, no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, na verdade, quem estava falando, ministrando através de Jesus, era quem? O Espírito do Senhor. Porque quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Ungir é derramar óleo na cabeça, literalmente, uma garrafa de óleo na cabeça. Mas na prática significa tornar apto, capacitar, fazer capaz. Então ele estava dizendo, olha, o Espírito do Senhor veio sobre mim e ele me ungiu, ele me tornou apto, ele me fez capaz, ele ministrou sobre mim, como nós gostamos de falar, e me deixou em condições de eu evangelizar os pobres. Primeiro tópico ali, ó, evangelizar. Eu fiquei meditando. O Espírito do Senhor também está sobre mim, e o Espírito do Senhor começou a ministrar na minha mente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está usando a vida de Jesus. E o Espírito Santo, o primeiro interesse dele foi o quê? Evangelizar os pobres, através de Jesus. E numa outra tradução diz, falar boas novas
aos pobres, que é o significado de evangelizar. Evangelizar não é falar palavras que vão deixar a pessoa com medo, ou vão deixar a pessoa triste, ou vão deixar a pessoa preocupada. Evangelizar é contar boas notícias. O que é evangelho? Boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como pentecostais, que somos cheios do Espírito Santo, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar as boas novas, assim como Jesus Cristo fez. E quais seriam essas boas novas? Se você pesquisar na Bíblia toda, desde o princípio, Deus tem uma preocupação especial com os pobres. E qual que é a preocupação do Senhor? Tanto é que a cada 7 anos, e toda a colheita, a colheita era feita anualmente, toda a colheita que era feita no Antigo Testamento, leia o livro de Ruth e você vai entender como que era isso aqui na prática. Toda a colheita era para o dono do campo fazer a colheita, e a colheita tinha que ser feita rápido, e o que sobrasse nos pés, na primeira passada que ele desse, colhendo junto com seus funcionários, ele não podia voltar rebuscando. Falou, não, como a gente muitas vezes faz, conta os centavos. Não, o dono do campo tinha que passar colhendo, o que ficasse pendurado lá de fruta, ele tinha que deixar, não podia voltar, ser mesquinho e falar, não posso deixar nada no pé, não, tinha que deixar. Por quê? Porque para os pobres estrangeiros que estavam na terra, poder vir atrás dele, era uma lei de Deus, foi uma lei de Deus imposta. Os pobres e os estrangeiros virem após o dono do campo que havia colhido e respigar o campo. O que é respigar? Pegar aquilo que sobrou, que ficou, não era que caiu no chão, era o que ficou na árvore sem ser colhido. Porque Deus queria igualdade, e não queria que os pobres morressem de fome, queria que os pobres tivessem suprimentos, que os pobres tivessem mantimento. E lá no livro de Ruth, vocês sabem que o Boaz permitiu que Ruth fosse respigar o campo dele. E aí o Boaz já cresceu o olho nela, vocês conhecem a história, e falou, além do que ela colher no campo, tira do que nós colhemos e coloca na sacola dela. Então o Boaz é um tipo de Deus também, de Jesus Cristo, que casou com a sua noiva, a igreja. Ele não quer dar só o que sobrou no pé, não, ele quer acrescentar na nossa vida, encher a nossa sacola. Então nós vemos que a preocupação do Senhor de contar boas novas para os pobres é que os pobres deixem de ser pobres e enriqueçam. E muitos falam que é espiritualmente, não é só espiritualmente, é materialmente também. 2 Coríntios 8:9 vai dizer assim, que o Senhor Jesus, sendo rico, ele sempre foi rico. Sendo rico, ruas de ouro, jaspe e cristal, é o local da habitação do Senhor Jesus. Onde Deus está, é um local riquíssimo. Deus é rico. Se riqueza fosse pecado, então Deus estaria em pecado. Ele é riquíssimo. Jesus estava em rua de ouro, jaspe e cristal. E a Bíblia lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, ele sendo rico, estando numa situação de riqueza, ele deixou aquela situação de riqueza e veio ser pobre aqui no nosso meio, veio para o meio da pobreza. Qual o objetivo dele vir para cá no meio da pobreza? Ele se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Quem enriquecesseis? Eu e você. Para nós temos essa confiança que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então o Espírito Santo está querendo dizer para você, boas notícias, boas novas. Não tema, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Muitas pessoas ficam preocupadas com a economia do país, com o Donald Trump, com o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, com as autoridades constituídas. Nós temos que respeitar, tudo bem, mas nós não vivemos
no sistema do mundo, debaixo do cuidado do sistema mundano. Nós vivemos debaixo do sistema do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Aquela mulher Ciro-fenícia, quando ela foi procurar Jesus, ela vinha clamando atrás de Jesus. Ela não fazia parte do povo judeu. Ela vinha clamando atrás de Jesus: cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus não dava nem bola. Aí os discípulos falavam: ô mestre, despede essa mulher logo, que ela está vindo atrás de nós aí, maior tempo, e dá um jeito aí. Aí Jesus falou para a mulher: o que você quer? Cura minha filha. Ele falou: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí a mulher, cheia de fé, falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Aí falou: olha, que fé, seja feito conforme a sua vontade. E curou a filha dela. Mas não é a cura que eu quero me ater aqui. É a palavra de Jesus. Jesus diz que o pão dos filhos é prioridade de quem? Dos filhos. Você sabe que você é filho e filha de Deus, não sabe? Sim ou não? Tem certeza? Jesus disse assim: veio para o que era seus, lá em João 1. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Os verdadeiros filhos de Deus, vamos dizer assim, eram os judeus. Mas a todos os judeus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. É como se fosse um documento, um registro no cartório. Nós fomos adotados na família de Deus. Jesus fez um documento. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Então Ele já assinou o documento para você. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é filho, você é filha. E Jesus diz que o pão que é teu, ninguém tira. A não ser você mesmo, que tem uma imagem. Não, tá bom, estou aqui na miséria, mas tá bom, o importante é ser fiel a Deus. Não é só isso que Deus quer para você. Qual o pai, qual a mãe que está aqui, que você tendo recursos, você vai deixar seu filho ficar na necessidade, passar necessidade? Jamais. Eu arranco meu coração e dou para o meu filho. Se ele tiver que morrer, eu posso ficar no lugar dele? Eu morro no lugar dele. Se nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial quer dar boas coisas para nós. Porque nós temos essa mentalidade mesquinha, miserável, pobre. Me mandou contar boas novas para os pobres. Vocês são filhos de Deus. É para você estar por cima e não por baixo. É para você estar como cabeça e não como cauda. É para você estar dominando. Quando Deus criou o homem, Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, domina sobre tudo. Você é o cabeça. Aí ele pecou, perdeu essa condição. O primeiro Adão trouxe maldição para nós, mas aí já veio o segundo Adão, que é em Cristo. Nós recebemos de novo essa mesma posição, para dominar, para estar por cima, não para humilhar ninguém, mas para ser quem nós fomos constituídos para ser, os filhos e filhas de Deus. Aliás, toda a criação geme, suporta angústias até agora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8. Que os filhos de Deus se manifestem, se levantem e digam: eu tenho um pai, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do mundo, Ele me constituiu filho dEle, eu sou representante dEle na terra, eu vou ser o instrumento dEle. Ele me ungiu para pregar boas novas para os pobres. O mesmo que aconteceu com Jesus, acontece comigo e com você. O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele está nos ungindo, Ele está nos capacitando, Ele está nos tirando lá do lixo, do monturo,
para nos fazer assentar com os príncipes, para que nós testifiquemos do Senhor. Meu Pai, como Jesus dizia: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. É porque nós somos filhos, o Pai sempre vai nos ouvir. E as boas novas que eu tenho para contar para você, é que você é filho, é filha de Deus. Você é embaixador de Cristo, você é embaixadora de Cristo, embaixatriz, né, de Cristo. Você é representante de Jesus na terra, você é representante. Você não é um qualquer, você não está lançado no mundo com a sua própria sorte. Você tem um Deus que cuida de você, você tem ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo, a sua vara e o seu cajado te consola. Ele prepara uma mesa para você. Para que prepara a mesa? Quando a gente faz a ceia aqui, a gente prepara a mesa para quê? Para pôr comida em cima, sim ou não? Para que Deus vai preparar uma mesa se vai ficar a mesa vazia? Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Enquanto eu estou sendo atacado, enquanto eu estou enfrentando as dificuldades, o Senhor prepara uma mesa para mim, para eu me alimentar, para eu comer do bom e do melhor, para eu ser suprido por Ele. O Senhor supre em glória cada uma das nossas necessidades. Eu estava essa semana ainda no local e tinha um gramado assim verde, grande, e eu fiquei observando, um passarinho veio lá e baixou e comeu alguma coisa. Aí ele andou mais uns 5 centímetros, comeu de novo, mais o outro 5 centímetros, comeu de novo. Falei, nossa, tá cheio de comida aí para ele, né? Acho que nem a vida inteira dele ele vai conseguir comer tudo que está nesse campo aqui. Aí o Espírito falou no meu coração, sabe quem que preparou essa comida para ele? Foi Deus. Porque Jesus disse que olha os passarinhos, eles não semeiam nem colhem. No entanto, o vosso Pai Celestial os alimenta. Vocês não valem mais do que os passarinhos? Ele está afirmando, vocês valem mais do que os passarinhos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que sair. Como que o passarinho faz quando ele acorda? Eu, ali no centro de Santo André, eu vou para o meu trabalho, tem várias árvores. É uma cantoria. Eles acordam, pela cantoria, eles estão louvando a Deus. Tem alguém que diz que aquele pássaro fala, bem te vi, bem te vi. Ele não está falando bem te vi, ele está falando, glória a Deus, glória a Deus. Porque o Senhor mandou a provisão de mais um dia para mim. Todo dia eles estão cantando, todo dia. De dia e de noite. Tem um vizinho lá do fundo que ele tem, acho que algum viveiro de pássaro lá. É o dia inteiro cantando. Eles estão preocupados com o salário mínimo, eles estão preocupados com a inflação, eles estão preocupados com a crise econômica, eles não estão preocupados com nada. Eles sabem que o Deus amoroso e poderoso vai cuidar deles. Então nós devíamos imitar os pássaros, acordar pela manhã e falar, eu estou procurando fazer esse exercício, acordar pela manhã, qual o hino que eu vou louvar? Eu vou acordar louvando, eu vou começar louvando. Aí, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, pois mais pressão que seja. Nossos dias não são pressão? A situação, o controle ainda está onde? Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O quê? Eu creio. Você crê? Tem que crer, então você tem que acordar cantando esse hino e dizer, o Senhor cuida de mim, o Senhor é minha sombra, minha direita, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido. O Senhor cuida de mim. O Senhor, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz, planos de dar o fim que vocês desejam. O que você deseja no seu coração? Espere em Deus, porque está abatida a minha alma, diz o salmista, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O Senhor cuida de nós.
Ele tirou o povo lá do Egito, da escravidão. E o plano dele era qual? Vou levar vocês, vou tirar vocês aqui da escravidão, vou levar vocês para uma terra boa, uma terra boa. Vocês não plantaram nada, mas vocês vão colher. E essa terra boa, ela vai manar leite e mel. E Deus tirou com mão forte o povo lá do Egito, fez ele atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, supriu ele em tudo no deserto e introduziu o povo na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Esses dias nós estávamos assistindo sobre a festa dos tabernáculos e atualmente lá em Israel, a moça estava mostrando que eles colheram um limão, acho que parecia um limão, era desse tamanho assim, ó. Aí eu lembrei, assistindo o vídeo, do cacho de uva que eles colheram quando eles foram lá na terra para espiar a terra, que 2 homens tiveram que colocar um varal, né, uma madeira nas costas, para 2 homens poder carregar o cacho de uva. Bom, você já refletiu o tamanho desse cacho de uva? Para ter que 2 homens carregar, um atrás, outro na frente? Era muita fartura, irmãos. E a palavra de Deus diz que aquele concerto antigo, o Antigo Testamento, que foi revelado pelos anjos, foi glorioso. E de fato foi glorioso, porque Deus pegou a vida deles, que eles estavam lá atrás da malhada, lá sofrendo, penando, tirou eles de lá e colocou eles nessa terra, que um cacho de uva devia ter 1,50 m de altura por 1 de largura, na abundância. Nós temos que aprender a viver com a mente focada na abundância que Deus tem para nos dar. Se nós pensarmos, porque o sábio no livro de Provérbios diz assim: conforme o homem pensa, acredita, assim vai ser com ele. Não adianta Deus insistir, não adianta Deus teimar, não adianta Deus fazer eu esgoelar aqui, se você não mudar a sua forma de pensar. Acredita que Deus quer dar o melhor para você. Acredita que Deus é um Pai amoroso. Acredita que Deus, Ele quer colocar você numa terra que mana leite e mel. O Satanás quer fazer você acreditar que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não é isso que a palavra diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que dependem de Deus, que precisam de Deus. Eu não estou falando para você aqui depender de você mesmo, estou falando para você depender de Deus, sim ou não? Então nós estamos reconhecendo que nós somos pobres de espírito, nós dependemos de Deus. Eu não sou autossuficiente, eu não posso resolver as coisas por mim mesmo, eu dependo de Deus. Mas isso testifica que eu sou pobre de espírito. Eu me reconheço pobre de espírito, que eu preciso de Deus. Mas não é o pobre que Deus vai. Esses dias eu vi no centro da cidade aí 2 pessoas andando com uma túnica marrom, toda surrada, descalço. Era de algum grupo religioso aí, né? Deve seguir o São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis lá era rico, entregou tudo a sua fortuna, né, para dar para os pobres. Louvável o que ele fez, mas não é essa maneira que Deus quer. Deus não quer que nós sejamos pobres, Deus quer que nós sejamos ricos. 2 Coríntios 9, aquele que dá a semente ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira, para que vocês tenham condições de superabundar, não é só abundar, superabundar em toda boa obra. Como que eu vou poder ajudar alguém se eu não tenho nem para mim mesmo? Se eu estou, como dizia um amigo meu, na tanga, não tenho nada nem para mim, como que eu vou ajudar alguém? Então, para eu poder ajudar alguém, eu tenho que receber primeiro, sim ou não? Então, é isso que o texto está dizendo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Ou a gente acredita nisso aqui, ou nós vamos ficar limitados o resto das nossas vidas. Agora é para nós enriquecermos e ficarmos ostentando. Olha meu carrão, olha a minha casa, olha não sei o quê. Não. É para nós enriquecermos e enriquecermos a muitos. O Senhor nos usar para investir na obra missionária, usar para abertura de igrejas, para comprar literatura, para dar para as pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus,
fazer obras sociais, sim, também. Nós crescemos, enriquecermos a muitos. Não só sermos enriquecidos, mas enriquecermos a muitos. Por causa dessa febre que houve aí da pregação da prosperidade, muita gente ficou avesso e passou até, se fechou para que Deus o prospere. Mas não é porque tem o errado que nós vamos rejeitar o que é certo, sim ou não? Nós rejeitamos o errado e aceitamos o que é certo. Deus quer nos enriquecer, não para nós ficarmos aí. O que adiantou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso? Ficarmos aí só o dinheiro pelo dinheiro. Não, para nós sermos canais de Deus, para nós não ficarmos correndo de um lado para o outro, para poder suprir a nossa família. Hoje não vai dar para mim ir na igreja, que eu preciso trabalhar, eu tenho umas dívidas aí para pagar. Hoje não vai dar para mim ir no culto. Então só dá para mim ir no culto de domingo, porque eu tenho que correr. Estamos correndo atrás do vento. Eu estou falando de coisa que aconteceu comigo, e hoje eu estou na boa. Por que eu vou ficar de boa e não contar o segredo para vocês de como ficar de boa, como não ficar tranquilo, sossegado, descansado? Deus cuida de nós. Deus já provou por A mais B, por C, D, E, F, G, H, que Ele cuida de nós. Quer dizer que eu não preciso trabalhar? Sim, nós temos que trabalhar, mas não, nós temos que trabalhar para viver, e não viver para trabalhar. Primeiro, Deus na nossa vida, colocar prioridade em Deus, buscar primeiro o reino de Deus, naquele contexto que Jesus está falando dos pássaros. Não andeis ansioso por coisa alguma, com que a vez de comer, ou de beber, ou de vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, o que vai ser acrescentado? Todas as coisas vos serão acrescentadas. O salmista diz assim: inútil, olha a palavra que ele diz, inútil vos será dormir tarde e acordar de madrugada, porque para aqueles que o Senhor ama, Ele dá os bens enquanto eles estão dormindo. Olha que coisa, hein? Irmãos, não é isso que nós fazemos pelos nossos filhos? Sim ou não? Você vê seu filho lá, pequenininho ou até grande, não, vou facilitar a vida do meu filho, vou deixar ele dormindo, eu vou trabalhar, correr atrás lá, vou me dedicar, para não deixar faltar para ele. Sim ou não? Quantos já fizeram isso pelos seus filhos? E a gente continua fazendo. E o nosso pai que está nos céus, será que ele vai falar, não, se vira, peão, já te coloquei no mundo, dá seus pulos aí, corre atrás? Não. É isso que as pessoas dizem, né? Cada um por si, Deus por todos. Corre atrás. Não vai pela palavra de Deus, vai pela palavra. Aquele a quem Ele ama. Será que Deus nos ama? Você tem dúvida do amor de Deus? Deus prova o seu amor para conosco. A prova, qual a prova? Pelo fato de Ele ter entregue o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Logo, muito mais agora que nós estamos desejosos de fazer a vontade de Deus, vai ser o céu na terra. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará juntamente com Ele um pacote, todas as coisas? Tem uma ilustração antiga, né, que conta que um casal ganhou uma viagem de navio para vir, acho que dos Estados Unidos ou do Brasil para os Estados Unidos, vai ficar melhor, né? Viagem de navio. E aí eles entraram na cabine, e na cabine tinha uma geladeira. Nunca viajei, um dia eu vou viajar, já viajei de avião, mas quero viajar de navio também. Deus está preparando para mim. Aí na cabine tinha um frigobar, que fala, né? Uma geladeira, e tinha lá várias iguarias, chocolate, bebidas, etc. Várias coisas gostosas. E o casal, sem conhecimento, não leram o boleto lá da viagem, não leram o script da viagem,
não leram o script da viagem, não meditaram no script da viagem. Aí pensaram, nossa, nós viemos sem grana nenhuma, né? Só ganhamos uma viagem, não vamos comer nada, né? Porque senão depois a gente vai ter que pagar, não temos dinheiro, nós vamos ter que trabalhar, ser preso, qualquer coisa assim. E aí ficaram a viagem toda, quer dizer, no meio da viagem falaram, não aguento mais, vou comer, que eu estou com vontade de comer essa comida, vou comer. E comeram o que estava na geladeira. E aí, mas lá quase que pelo final da viagem já. Aí no dia de desembarcar do navio, eles falaram, olha, nós não aguentamos, nós comemos lá o que estava na geladeira, e o senhor dá algum serviço para nós fazermos aí, que a gente vai pagar de alguma maneira, que nós não temos dinheiro. Aí a pessoa responsável lá falou, já estava tudo incluso na passagem de vocês, não tem que pagar nada. Olha que burrice. Muitas vezes não, o importante é eu chegar no céu. Eu chegando no céu é o que importa, realmente é o mais importante. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, é chegar no céu. Mas no percurso da viagem, o importante para Israel não era chegar na terra prometida também? Sim ou não? Eles tiveram que passar pelo deserto, sim ou não? No deserto Deus fez chover pão do céu, Deus fez vir carne para eles do céu, Deus fez sair água da rocha, o sapato deles não gastou, a roupa deles não gastou, 40 anos, eles tinham a nuvem de dia para proteger eles do sol, e tinha a coluna de fogo à noite para proteger eles do frio. É cuidado ou não é? Como dizia o Silvio Santos, é dinheiro ou não é? É cuidado ou não é? Deus cuida de nós, irmãos. Se nós estamos caminhando pelo deserto para chegar na terra prometida, não é para a gente comer calango, não é para a gente comer areia do deserto, não. Ele vai mandar o pão do céu, Ele vai mandar a carne, Ele vai mandar a água. É só nós acreditarmos nele, confiarmos no Senhor. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque nós precisamos fazer a obra de Deus, e essas coisas, a escassez, a falta, a miséria, a pobreza, nos limitam, nos impedem de nós fazermos a obra de Deus da maneira que nós precisamos fazer. Nós temos que estar desimpedidos, livres de preocupação. Se eu estou aqui no culto, eu estou preocupado, nossa, amanhã eu vou ter que pagar aquele boleto, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer? Será que eu peço um dinheiro emprestado para o irmão Joilson? Tem que pagar aquela conta. Já aconteceu isso muito comigo. Em vez de concentrar no hino que eu estava louvando, eu falei, nossa, amanhã eu tenho que ir lá naquele lugar, lá no cartório. Meu Deus. Não precisa falar, mas com quantos que já não aconteceu isso também? Você está aqui só em corpo presente, mas seu espírito está lá amanhã, pensando na conta que você vai pagar e qualquer coisa assim. Deus quer nos dar o descanso. Muita gente pensa que o descanso é lá no céu. Não, o descanso é aqui. Descanso de alma. Descansa no Senhor e espera nele, porque Ele é a tua provisão. Porque salvação, tem gente que pensa que salvação é só salvação da alma, né? Salvação é soter, lá no original, quer dizer, saúde total e completa. Saúde da alma, saúde do espírito, saúde do corpo, saúde do bolso, saúde do relacionamento familiar, saúde da sua inteligência para você estudar e ser doutor, ser mestre, ser livre docente, você galgar as alturas aqui na terra, porque não é pecado você progredir, você avançar. Deus quer usar a gente como médico, como advogado, como cientista. Temos que descobrir onde Deus quer nos colocar. Então, soter, saúde total e completa de todas as áreas da nossa vida. Descansa no Senhor e espera nele, porque Ele é a tua salvação. O autor lá, os Hebreus, ele falando do povo que passou pelo deserto, diz que eles não entraram no descanso de Deus. E mesmo os que entraram na terra prometida, ainda não entraram no verdadeiro descanso de Deus. Porque mesmo esses que entraram na terra prometida, ainda eram incrédulos. Muitas situações eles eram incrédulos. Aquele povo não entrou na terra prometida porque ele
foi incrédulo, não creu que Deus ia dar vitória para eles contra os gigantes que estavam lá. Não importa o tamanho de gigante, o que importa é o tamanho. Não diga para o seu problema, não diga para Deus: eu tenho um grande problema, Deus. Mas diga para o seu problema: eu tenho um grande Deus problema. E vou passar por cima de você igual um trator. Nada nem ninguém vai poder me resistir todos os dias da minha vida. Assim como Deus foi com Moisés, Ele vai ser comigo. E eles não creram, não entraram no descanso do Senhor por causa da incredulidade, porque eles não creram em Deus, que Deus era um Deus de amor. Pelo contrário, eles começaram a falar: por que Deus nos trouxe aqui nesse deserto para nos matar? Aqui na mão desse povo da terra. Miseráveis. Miseráveis porque tinham uma mente, estava com a mente do Egito ainda, de miséria. Deus fez milagres extraordinários por eles na caminhada. Eles não acreditaram que nós somos aos olhos dele como um gafanhoto. Nós somos pequenininhos, foram encolhendo. E não entraram na terra, não entraram no descanso do Senhor. E o Senhor quer que nós entremos no descanso dele. Que descanso? Igual nós estávamos comentando hoje com alguém. Eu deito e durmo com a porta aberta. Quando eu trabalhava lá na casa de recuperação, foi a época que lá no Rio de Janeiro teve o exército invadiu o morro lá do Rio de Janeiro. Isso faz uns 30 anos atrás. O exército invadiu o morro lá do Rio de Janeiro. E o povo lá, né, que estava fazendo coisas ilícitas, fugiu para vários lugares. E vieram parar aqui também. E nessa casa de recuperação não tinha trinco na porta, não tinha chave na porta, não tinha nada. Aí deitava e dormia, até roncava. Porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Era um colchãozinho de sapé. Quem já dormiu no sapé aqui? Sapé. Aquele grama, né? Grama, um capim seco, né? Mas a gente deitava e dormia igual. Pode cair a casa que Deus está cuidando de nós. Se eu morrer, eu estou com Deus. Se eu viver, Deus está comigo. Não ligo para nada. E hoje a gente tem tanto, né? Medo do escuro, Entra no descanso do Senhor. Não importa o que o Lula vai fazer, que o Donald Trump vai fazer, que o Milley vai fazer, que o Putin vai fazer. Aí vai soltar a bomba atômica. Pode soltar. Eu morro aqui e acordo lá, na presença de Jesus, dando um beijo nele, dando um agarro nele. Oh, Jesus, que bom, cheguei. O pior que pode acontecer é o melhor para nós. Para que a gente entra no descanso do Senhor. Tudo isso foi o Espírito do Senhor que está sobre mim, que Ele me ungiu para anunciar essas boas novas para você. Agora você recebe, se quiser. Quem crê, será salvo. Quem não crê, fica na mesma. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque hoje se cumpre esta palavra que o Senhor falou pelo profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, me capacitou para eu pregar essas boas novas. Que o Senhor, nosso bom Pai, é quem Tu és, um Pai amado, um bom Pai. Glórias ao Teu nome. Que esse meu irmão, essa minha irmã possa sair daqui no descanso do Senhor, com essa confiança, com essa certeza, com a convicção segura de que o Senhor cuida de nós, e cuida bem, cuida perfeitamente, cuida maravilhosamente. Repreendemos, Senhor, a dúvida, a incerteza, a insegurança, o medo, a angústia, o desespero, a desesperança. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que nós podemos andar nas alturas que o Senhor tem confiado para nós. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém.